Observe a mudança da sombra de acordo com a movimentação do Sol. Mas o que é sombra? Toda vez que um objeto é colocado na frente da luz do Sol ou de qualquer outra fonte de luz, ele bloqueia a luz e forma uma região sem ela. Essa região recebe o nome de sombra. Ao longo do dia, podemos observar que o Sol muda de posição. Isso não acontece porque o Sol se movimenta. Na verdade, quem está se movimentando é o nosso planeta. Movimento de rotação. A Terra realiza um movimento de rotação. É quando ela gira em torno dela mesma, como se fosse um peão. A Terra demora 24 horas para fazer a volta completa, ou seja, um dia. Quando ela está fazendo a volta no lugar onde o Sol bate, é dia. E do outro lado da Terra, onde o Sol não está batendo, é noite, porque forma uma sombra. Por isso que aqui no Brasil, quando é dia, lá no Japão é noite, porque quando a Terra gira, o Sol está batendo no Brasil e atrás dela, onde está o Japão, forma uma sombra. Aqui podemos observar o trajeto do Sol no céu a partir das 8 horas da manhã. À medida que o tempo vai passando, ele vai mudando de posição. E aí nós podemos observar o tamanho da sombra da pessoa quando são 8 horas da manhã. Se a gente pegar uma seta e traçar o trajeto da luz com relação à pessoa, nós vamos observar o tamanho que a sombra tem às 8 horas da manhã. Aqui traçando outra seta, de acordo com o horário, que são as 10 horas, nós vamos observar que aquela sombra, ela diminuiu, não é mesmo? Às 12 horas, ou seja, ao meio-dia, o Sol está bem lá no alto. Então, ele bate bem em cima da cabeça da pessoa. Então, não faz uma sombra muito grande, fica só uma pequena sombra embaixo do corpo da pessoa. Ao redor dela, tem luz. Isso não acontece em todos os lugares do mundo da mesma forma. Isso vai variar de acordo com a estação do ano, se é primavera, se é outono, se é verão ou se é inverno. Aqui podemos observar a sombra às 14 horas, que é o mesmo que 2 horas da tarde, certo? Então, vocês podem ver que a sombra mudou de lado, ela continua pequenininha, mas ela mudou de lado. Aqui observamos a sombra às 16 horas, então vocês podem perceber que ela aumentou o tamanho, não é mesmo? O que podemos entender observando as imagens? O que aconteceu com o tamanho da sombra ao longo do dia? O tamanho mudou, não foi? De acordo com a posição do Sol no céu, a sombra de qualquer pessoa e objeto muda de posição e tamanho. Foi observando a mudança na sombra de acordo com a posição do Sol que os seres humanos criaram o relógio solar. Ele é chamado de relógio solar por utilizar a sombra de um objeto para indicar a contagem do tempo e até mesmo a hora em um determinado momento do dia.
Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!